Glória a Deus. Paz, Senhor Jesus, irmãos. Amém. Irmãos, eu quero continuar o estudo aqui desta noite, falando ainda sobre escatologia, né? Estudo sobre os últimos dias. E eu quero falar um pouquinho sobre o anticristo com os irmãos. E é importante falar sobre isso, porque a Bíblia fala sobre isso, né? Mas eu quero já deixar aqui uma orientação para os irmãos, para a próxima terça. Todos os irmãos que têm Bíblia, todos, tá? Todos os irmãos que têm Bíblia. Na outra terça que vem, eu acredito que vai dar tempo, se Jesus permitir, você marcar um texto na Bíblia, na tua Bíblia, que fala sobre o anticristo, tá? Aí você traz na outra terça que vem. Então você vai procurar na tua Bíblia um texto concernente ao anticristo, tá? E tem bastante, viu, irmãos? Tem bastante. Para isso você pode pedir ajuda. Pode pedir ajuda para o Marcos, pode pedir ajuda para o Cláudio, pastor. Você pode pegar a tua Bíblia, no final dela, normalmente no final, tem alguns dicionáriozinhos nas Bíblias aí. Você procurar lá a palavra anticristo, você vai achar. Aí você vai ter muitos textos lá. Mesmo que alguém trazer repetido, não tem problema. É mais para saber que os irmãos estão entendendo aqui o que nós estamos ensinando. E a importância que é, viu, irmãos? Tá? Então, os irmãos procurem aí. Não hoje, viu? Não hoje, não. Terça que vem, vocês têm tempo ainda. Tem mais de uma semana. Tá bom? Calma aí, vai devagar. Glória a Deus. Irmãos, eu quero ler convosco um texto da Bíblia aqui, para nós darmos início ao que vamos falar, que está na primeira carta do apóstolo João. Primeira carta de João. Eu quero ler com os irmãos no capítulo 2. E o versículo 18. Eu quero ler só o primeiro versículo. Amém? Não é vale marcar esse. Se todo mundo marcar esse, vai ser só esse. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 18. Amém? Olha o que está escrito aí. Filhinhos, é já a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos. No plural, né? Anticristos. Por onde conhecemos que é já a última hora. Amém? Glória a Deus. Por que eu disse que é necessário nós falarmos sobre escatologia e sobre as coisas concernentes aos últimos dias? E também falarmos sobre o anticristo? Esse texto é um dos sentidos de nós falarmos sobre ele. Porque João falou sobre ele, né? E por mais que muitos possam pensar, irmãos, o assunto sobre o anticristo era falado nos dias de João. E muitos comentaram. E muitos, com certeza, ouviram falar do anticristo. E João faz questão de dizer no próprio texto que nós lemos, que, e como ouviste que vem o anticristo, né, e como ouvistes que vem, então nós por aqui entendemos que o povo dos dias de João ouviu falar do anticristo. Com certeza também por intermédio de Paulo, porque Paulo também fala muito sobre o anticristo, tá? Então nós temos a necessidade de falar sobre ele também. Quem é, né? Não quem ele seja assim
literalmente uma pessoa, dar nome a ele como os pós-tribulacionistas faz, né? Porque o pós-tribulacionismo, eles não esperam a vinda de Jesus, né? Eles esperam a vinda do anticristo, porque eles dizem que Jesus só vem no final da grande tribulação, então eles não esperam Cristo, eles esperam o anticristo primeiro, porque dentro dessa doutrina, vindo o anticristo, e eles acertando quem ele é, eles conseguem deste ponto datar mais ou menos a data da vinda de Cristo, tá? Porque Jesus vem e arrebata a igreja, num abrir e fechar de olho, ante a última trombeta, mas depois, no final da grande tribulação, Jesus volta. Então, partindo do ponto dessa doutrina pós-tribulacionista, que Jesus só vem no final, quando o anticristo aparecer, eles vão conseguir datar 7 anos. Porque a grande tribulação, a tribulação durará 7 anos. Então, por ali, eles datam mais ou menos a data que Jesus vem. Agora, eles esperam o anticristo. E nós esperamos o Cristo que vem antes do anticristo, tá? Nós esperamos a vinda de Jesus neste tempo. É por isso que hoje você vai ver na internet muitos ensinamentos pós-tribulacionistas, de pessoas que, quando surge alguém no mapa aí, nas redes sociais, e aparentemente é um cara assim, que se torna muito conhecido, eles já apontam o dedo e falam, esse aí é o anticristo. Então eles ficam apontando, esse é o anticristo. Aí quando eles veem que eles erram, ele aponta para o outro. Não, esse é o anticristo. Apontaram o Macron, apontaram o Barack Obama, né, apontaram até o Lula, foi apontado como anticristo. Tá? E eles fazem aquela salada mista, misturada, muito doida na internet, já para confundir a mente das pessoas. Porque eles estão, de fato, esperando o anticristo vir primeiro. Para que eles marquem a data para que Jesus volte dali 7 anos. Então nós não esperamos o anticristo, nós esperamos a vinda de Jesus, no abrir e fechar de olho ante a última trombeta, tá? Esse é o que nós cremos, é a nossa teologia, é o nosso ensinamento, é a nossa visão, a nossa interpretação. E João já alertava os irmãos da igreja, que eles deveriam estar preparados, para que eles não viessem ser pegos de surpresa com a vinda de Cristo. E o anticristo, irmãos, o anticristo, a Bíblia faz menção dele como alguém, como diz a Bíblia mesmo, né? Chamado filho da perdição. Abra a tua Bíblia comigo, no livro de Daniel, capítulo 9, versículo 27. Daniel, capítulo 9, versículo 27. João já estava nesse versículo dizendo para a igreja que muitos, no plural, se têm feito anticristos. Irmãos, olha aqui para mim, já você acha aí, mas olha aqui para mim. Muitos se têm feito anticristos. O que João estava querendo dizer com isso? Que todos aqueles que negavam que Jesus Cristo é Filho de Deus, esses se têm feito anticristo. Porque até onde a gente sabe que essa seita que havia ali nos tempos de João, que se levantou ali naqueles tempos, dizendo que Jesus não poderia ser Filho de Deus, que Deus não poderia gerar, né? Eles negavam a Jesus como Filho de Deus. Então quem que eram os anticristos, no plural que João se referia? Aqueles que negavam que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Então esses eram anticristos. Já estava o espírito do anticristo nos dias de João atuando. Não a pessoa do anticristo manifestado, como nós estamos estudando que vai acontecer, mas as pessoas em seus corações já estavam negando que Jesus era Filho de Deus. E muitos crentes da igreja que havia nos dias de João, Paulo, né, eles se convertiam a Cristo pela pregação do Evangelho. E muitos deles eram pervertidos por outros que se converteram também, mas saíram do meio do povo de Deus e começaram a aplicar algumas doutrinas que persuadiam o povo a sair da igreja.
É por isso que o escritor aos Hebreus, onde eu preguei esses dias, ele diz que não deixemos a nossa congregação como é costume de algum. Ali tem um sentido de congregar. Eles deixavam de congregar, e ao deixar de congregar, eles enfraqueciam. Aí vinham os ventos de doutrina, e eles eram persuadidos a deixar a fé em Cristo, e até mesmo crer que Jesus era o Filho de Deus, né? E esses se faziam anticristo. O espírito que confessa que Jesus é Filho de Deus, esse é de Deus, tá? Porque João fala sobre isso. Aquele que confessa que Jesus é o Filho de Deus, esse é de Deus. Mas aquele que nega que Jesus Cristo é Filho de Deus, esses já são anticristos em seus corações, porque eles negam que Jesus é o Filho de Deus. E aqueles que negam o Filho, negam o Pai. Entendeu? Não que uma pessoa que confessa que Jesus é o Filho de Deus está salva, irmãos. Mas aquela doutrina de confessar que Jesus é o Filho de Deus, é de Deus. Porque é dentro dessa doutrina que nós cremos em Cristo como Filho de Deus. Jesus não falou assim que a palavra dele é espírito e vida? Então quando lemos a Bíblia, nós estamos bebendo espírito, ou nós estamos bebendo conhecimento, entendimento, sabedoria. Então a palavra de Cristo, ela é espírito e vida, nós estamos bebendo esta água. Jesus disse, aquele que tem sede, vinde a mim e beba, de graça lhe darei da água da vida, né? Aquele que tem sede, venha. Então a palavra de Deus, ela é uma água, nós bebemos essa água, e essa água flui dentro de nós, ela se transforma numa doutrina. Aqueles que confessam que Jesus é o Filho de Deus, esse é de Deus. Esse o quê? Esse ensinamento, essa instrução. Porque a pessoa pode confessar, não, Jesus é o Filho de Deus, e está na macumbaria. Pessoas podem confessar, não, Jesus é o Filho de Deus, e está debaixo de idolatria. Então o que é de Deus? A doutrina. Aquilo que eles confessam, que Jesus é o Filho de Deus, isso é de Deus. Esse Espírito é de Deus. Porque Espírito é ensinamento, Espírito é doutrina, tá? Nós bebemos desse Espírito que ensina que Jesus é o Filho de Deus. Então essa doutrina é de Deus. E hoje, irmãos, abra aí a tua Bíblia agora, né? Em Daniel, se você já tinha aberto, nós só vamos ler, tá? E hoje, nos nossos dias, Daniel capítulo 9, versículo 27. Tem água aqui já. Daniel 9, e versículo 27. Amém? Olha só, falando sobre o anticristo, sobre o seu caráter, né? Sobre o seu caráter demoníaco e diabólico, né? Demoníaco e diabólico, é o que eu quero falar um pouco com os irmãos, sobre a pessoa dele, o caráter dele, a doutrina dele, como ele é, com que ele vem, tá? É um pouco sobre isso. Ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Aqui quando a Bíblia diz, irmãos, que ele fará um concerto por uma semana, é semana de anos. É concernente a 7 anos da grande tribulação, é o período que ela vai durar. Como eu já disse para os irmãos, que de 3 anos e meio, irmãos, para frente, é o período em que o grau de sofrimento, de juízo de Deus aumenta mais, tá? Então nesses 3 anos e meio, inicial do reinado, do princípio do anticristo, aparentemente, para as pessoas que estarão aqui, vai ser como se fosse algo até bom, aparentemente. Mas com o passar do tempo, as pessoas vão chegar ao entendimento que aquele que fez
pacto com eles, principalmente porque o texto é relacionado aqui aos judeus, né? Ao povo de Israel. Então, nós entendemos que o anticristo fará um pacto com Israel, ou um tratado de paz, porque a Bíblia faz menção, e ela dá muita luz e ênfase, que o anticristo ele é uma autoridade, que ele é uma pessoa que vai exercer um certo poder, tá? Que vai ter nações ao seu cuidado, pessoas, nações que vão estar junto com ele, que vão estar aliançada com ele, dentro daquilo que é o propósito da Bíblia em se cumprir. Então nós entendemos que ele fará um pacto com Israel. Por quê, irmãos? Porque é em Israel que a Bíblia faz menção do sacrifício, de ofertas. Nós entendemos pelas Escrituras que nos últimos dias, o templo que havia em Israel, que foi destruído, e hoje ficou só o muro das lamentações, onde os irmãos certamente vê nas televisão, nas redes sociais, aquele povo indo para Jerusalém, excursão, pessoas, eles ficam ali perto do muro da lamentação, e eles ficam ali fazendo as suas orações. Aquilo é o que sobrou do antigo templo. Mas irmãos, há uma alusão a uma reconstrução de um templo em Israel. Se eu não me falha a memória, já começou a reconstruir o templo em Israel. Se alguém tiver mais informação, pode se manifestar. Mas se eu não me falha a memória, eu já vi alguma coisa a respeito de uma construção do templo se levantando em Israel. E que voltaria novamente os mesmos sacrifícios que se fazia lá atrás, quando nós víamos que as pessoas sacrificavam animais, oferendas, levavam suas ofertas no templo, tá? Então isso voltaria a acontecer novamente, porque a Bíblia faz menção do anticristo indo a Israel, principalmente a sua capital, Jerusalém. A Bíblia faz menção do anticristo entrando no templo de Deus, se assentando no templo, no trono de Deus, se assentando no templo, lugar santo, lugar de Deus, porque a Jerusalém é a cidade do grande rei. A Bíblia fala que é a cidade amada do Senhor, é a cidade de Jesus. Então o anticristo ele vai fazer tudo o que ele vai fazer, e a sua sede principal é Jerusalém. É Jerusalém. Então ele vai ser uma pessoa aparentemente, a princípio, que vai ganhar a confiança das pessoas. Mas depois destes 3 anos e meio, este pacto é quebrado. Porque eles começam a ver e chegar à conclusão que aquele que parecia ser uma coisa não era. E eles vão quebrar esse pacto, ele quebra esse pacto com Israel. E daí em diante começa uma fase de tormento na terra, uma fase de perturbação, uma fase de assolação, né? Olha só o que diz o texto: ele firmará um concerto com muitos por 1 semana, e metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, fará cessar o sacrifício que estará sendo feito no lugar, no templo. Ele fará cessar, ele vai mandar parar com aquilo lá. E quando ele mandar parar e falar que vai cessar com aquilo lá, com certeza o povo israelita os judeus vão estar muito contentes com o templo construído, com as ofertas que vão estar oferecendo ali, com o que se fazia antigamente. Mas o anticristo vai mandar parar com aquilo lá, ele vai mandar cessar aquilo lá. Quando ele tiver essa atitude, aí começa, irmãos, ele fará cessar o sacrifício, a oferta de manjares, sobre as asas das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. A consumação é até o período final da grande tribulação, que tem a durabilidade de 7 anos. Outra coisa que nós precisamos saber, irmãos, sobre o anticristo, é que o que a Bíblia apresenta sobre ele é notório. E o que é notório sobre ele, que a Bíblia apresenta? A sua raiva, a sua ira contra o povo judeu. Ele tem um ódio particular do judeu. Quando eu falo ele, irmãos, eu estou referindo também ao seu reino, tá? Ao povo que o acompanha. Há uma linha e uma interpretação que é a mais certa nos últimos tempos agora, que surgiu, e essa é a mais certa.
se nós formos analisar os contextos a fundo, que o anticristo ele vai surgir de uma religião, e essa religião é a religião islâmica, que é dessa religião que o anticristo surge. Justamente porque nós conseguimos entender que será dessa religião, porque o anticristo, ele tem o seu modo operante. Qual que é o modo operante dessa religião? Decapitação. A morte por decapitação. Não é só esse, viu, irmãos? Se nós formos fazer um estudo sobre o Alcorão, né, que é o livro islâmico, a gente vai ver que, do islamismo, a gente vai ver que não é só decapitação, modo operante de tortura, que ensina ali, mas também esse é um deles, né? Decapitação. É uma ordenança do livro do Alcorão para aqueles que se tornaram muçulmanos, islamitas, né? Que seguem o Alcorão, para aqueles que adentraram essa religião, é uma ordenança que eles venham matar todos que são infiéis. E segundo o livro, são infiéis todos aqueles que não aderirem à prática do Alcorão, do que ele ensina, do livro que ele ensina. Isso é uma doutrina, tá? E é o livro que ensina. Eu estava vendo esses dias atrás, irmãos, um estudioso falando sobre Maomé, e falando sobre o Alcorão, e ele citando textos do Alcorão, explícito mesmo, autorizando aqueles que usam da prática dessa religião a matar mesmo. Eles têm ordem do Alcorão de matar qualquer pessoa que não aderirem à religião do islamismo, tá? Agora, segundo os estudos de hoje, o islamismo ele é a religião mais crescente no mundo. Ele cresceu mais que o próprio cristianismo, tá? Segundo as últimas pesquisas, o islamismo cresceu mais do que o cristianismo. São bilhões que aderem a essa religião, e a cada dia esse povo eles ganham terreno. Eles têm ordenança do livro do Alcorão para eles estarem passando as fronteiras da onde surgiu essa religião, que é nas terras do Oriente Médio. Eles têm autorização do Alcorão para que eles ultrapassem fronteiras, para que todo mundo venha se aderir àquela religião. E aqueles que resistirem, deve ser morto e sofrer todos os tipos de males. E essa religião é a mais crescente no mundo todo. Agora, irmãos, será difícil que a partir do arrebatamento da igreja, o anticristo surja na terra? Será difícil o anticristo dar uma ordem, porque ele vem dessa religião, ele vem como cabeça? Será difícil ele dar uma ordem para os seus adeptos perseguirem e matarem todos aqueles que não se tornaram islamistas, todos aqueles que não se tornaram adeptos dessa religião? Será difícil? Claro que não, irmãos. Não será difícil, não. Isso já aconteceu. Já aconteceu não nessa escala que está reservado. Mas Maomé, quando ele estava vivo, dizem que ele próprio não escreveu o Alcorão, porque ele era analfabeto, ele não escrevia nem lia, mas segundo uma revelação que ele teve de anjo, né, entre aspas, de uma religião maldita, ele ouviu as palavras, e alguém foi escrevendo. Ele foi ditando e alguém foi escrevendo. E nesse tempo, Maomé promoveu uma matança muito grande. Eu não me lembro o número agora para dizer para os irmãos, mas a história fala bem disso. Se você quiser pesquisar no Google, pesquisa para você ver quantas pessoas Maomé matou decapitado, cortado a cabeça num dia. Num dia, irmãos. Não foi coisa de 100, 200 pessoas, não, foi muito mais. Em um dia. Um homem só, ele, sozinho. Então, essa religião que está hoje crescente no mundo, é uma religião propícia para o anticristo vir dela. E aqui tem mais característica do anticristo. E não só por isso, irmãos, pela morte e decapitação, mas por quê?
Porque eles não creem que Deus pode gerar. Eles não creem que Deus tem um filho. Eles não creem que Jesus é o Filho de Deus. Faz parte da oratória, da reza deles, do culto deles. Aqueles, quando vocês vê, né, aquelas pessoas colocando um tapete no chão e eles ficam prostrados, ajoelhados, batendo a testa no chão e levantando, batendo a testa no chão. Acho que os irmãos já viram isso. Eles citam ali uma palavra repetidamente, em ordem. E nessa palavra eles dizem assim: Deus não pode gerar, Deus não pode gerar, Alá não pode gerar, Alá não pode gerar, Alá não pode gerar. Já é da religião deles que Deus não tem filho. Então eles vão se levantar contra todos aqueles que não aderiam à sua religião, principalmente aqueles que confessarem que Jesus é o Filho de Deus. Está entendendo? Porque o anticristo, ele não... Quem se faz anticristo, senão aqueles que não confessam que Cristo é o Filho de Deus? João diz, esses são os anticristos. Essa religião não confessa. As outras religiões que tem, confessa. O espiritismo confessa, macumbaria confessa, catolicismo confessa, e outras mais que pode existir, existe, que confessa que Jesus é o Filho de Deus. Mas a mais, irmãos, que confessa e não nega, é o cristão, é a igreja do Senhor. Agora, irmãos, nós não vamos estar aqui para que esse dia venha sobre nós como um ladrão, tá? Nós não vamos estar aqui para sermos surpreendidos pela manifestação do homem da perdição, porque Deus tem preparado para a sua igreja, aleluia, o novo céu, a nova terra. Deus tem preparado para o seu povo um grande livramento. O arrebatamento é um livramento para a igreja. Abra sua Bíblia em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, e versículo 3. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, aleluia, amém, irmãos? Olha só, capítulo 2, eu vou ler o 2 até o 3. Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda do Senhor Jesus Cristo, e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento. Não vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais do que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Amém? Se você quiser marcar, continua lendo na tua casa para você entender. Só que, irmãos, quando Paulo fala aqui dessa apostasia, Paulo não está falando que essa apostasia, ela é concernente dos últimos tempos. Essa apostasia que Paulo fala, ela já é antiga, ela já existe há muito tempo. Apostatar-se da fé é deixar de crer em Deus, em Cristo, é deixar de crer, deixar de acreditar. Isso já é uma apostasia, tá? Isso já é uma apostasia dos últimos tempos, né? E aqui Paulo fala, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia, e manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora. Novamente, Paulo faz lembrar, irmãos, que o assunto nos seus dias era comentado, era falado. Olha aqui no versículo 2, que não vos movai facilmente do vosso entendimento, não vos perturbeis, quer por epístola, quer por palavra, como se de nós, se o dia do Senhor já estivesse perto, né? Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, antes que venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, né?
Aí no versículo 5, não vos lembrais de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Quem dizia essas coisas para os irmãos? Paulo. Paulo já ensinava os irmãos da igreja de Tessalonicenses que o anticristo viria, que estaria determinado um tempo para que isso acontecesse, mas que a vinda do anticristo, ela seria antecedida de um tempo de apostasia, um tempo de se apostatar-se, um tempo de que as pessoas estariam deixando as promessas, né? Muitos estariam dizendo, onde é que está a promessa da sua vinda, né? Então muitos estariam apostatando, deixando o Senhor nos últimos tempos, que já era um pré-anúncio, ou um pré-anúncio, de que estava próximo o arrebatamento da igreja. No versículo 6 diz assim, agora vós sabeis o que o detém, para que ao seu próprio tempo seja manifestado, porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Há uma linha de interpretação dentro deste texto que diz que até que do meio seja tirado. Nós, irmãos, cremos que a igreja sendo tirada da terra, a manifestação do anticristo começa, porque a luz é tirada. Então quando a luz é tirada, ela é levada, quando a igreja for tirada, ela será elevada às alturas, e aí começa um período de trevas e tribulação. Por que nós cremos nisso, irmãos? Porque nós temos referência bíblica a respeito. Quando a Bíblia fala de Noé, por exemplo, Jesus cita Noé, né, que a vinda dele se daria como nos dias de Noé. Ali, Noé estava construindo a arca. O dilúvio não veio enquanto a arca não estava pronta. Enquanto a arca não acabasse, eles não entrassem para dentro, não vinha dilúvio, irmãos. O dilúvio só veio quando eles estavam dentro da arca. Quando Noé entrou na arca e a porta fechou, aí veio o juízo de Deus, tanto de baixo quanto de cima. Porque o céu desceu chuva do céu, e as comportas da terra foram abertas, que inundou toda a terra. E aí a arca ficou suspensa, ou ela foi elevada às alturas. Ela ficou suspensa, porque a tribulação estava aqui embaixo. Então ela ficou acima da tribulação, porque o dilúvio é comparado a uma tribulação, porque morreu muita gente através do dilúvio. Deus fez uma limpeza na terra através do dilúvio. Então o dilúvio é comparado a uma grande tribulação, porque morreu muita gente. Deus fez uma limpeza, mas na hora que Deus fez a limpeza, Noé com a sua família, que foram achados justos diante de Deus, eles estavam acima da tribulação. Está entendendo? Porque a igreja, ela tem essa âncora para estar segura nela, irmãos, que nós não vamos ficar aqui para a grande tribulação. Nós seremos elevados acima da grande tribulação, para que a tribulação não nos alcance. Deus livrou Noé com a sua família. Mesma coisa Ló. Ló, quando estava ali em Sodoma, os anjos foram ali por causa da perversidade de Sodoma e Gomorra, e aí só veio o fogo do céu quando Ló saiu. Enquanto Ló não saiu dali, não veio o fogo do céu, não veio o juízo, não veio tribulação para aquele povo. Não veio, porque Ló estava lá. E Deus estava livrando Ló, porque a Bíblia fala a respeito de Ló, que ele tinha a sua alma justa. E a sua alma justa estava tentada todos os dias, por causa da injustiça dos homens de Sodoma, e das mulheres, do povo de Sodoma. Então a alma de Ló era tentada todos os dias a deixar de ser justa. Então Deus tira Ló de lá e Ló é levado. E tem um texto da Bíblia ainda que Ló para e fala com o anjo assim, permita que nós subamos para aquelas campinas. E os anjos falam, vai e não olhe para trás. Ou seja, Ló foi tirado dali, ele foi elevado acima do juízo de Deus. Então não tem sentido nenhum a igreja ficar aqui para provar o que o anticristo vai fazer. Mas que a igreja precisa conhecer, para entender que o espírito do anticristo já está no mundo. Desde os dias de João. E dos dias de João até o nosso tempo presente, 2000 e poucos anos aí já se passou. Você imagina esse degrau de João, se ele estava no primeiro degrau, né, e já alertando o povo sobre isso, né, já era o assunto da época. Imagina agora no nosso tempo presente. Imagina agora com o crescimento dessa religião que surgiu aí na história. Imagina agora, irmãos,
com essa perturbação que está no mundo inteiro. É uma guerra religiosa. O anticristo tem uma ira, irmãos, guardada de Israel. Porque, segundo as escrituras, nós entendemos que ele vem da linhagem de Ismael, filho de Abraão. Lá de trás, ele vem dessa linhagem. E a briga dele, o ódio dele, a ira dele, não é somente pela terra. Não é somente pela terra, porque ele já vem, quando ele vir, ele já tem terra. Tem, porque ele tem nações ali nas terras do Oriente Médio, de onde ele vai surgir, que vão ter ele como um chefe de Estado, como um presidente, como alguém grande. Então, se ele ficar só ali, está tranquilo com as terras ali. Mas não, o ódio dele é um ódio, é uma amargura, uma raiz de amargura muito grande. E não é só dele particular, é de todos aqueles que vêm com ele. Está entendendo? É aí que a Bíblia fala em Tessalonicenses sobre a operação do erro. Olha só. Não vos lembreis de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que ao seu próprio tempo seja manifestado? Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Aqui nós cremos que a igreja é quem resiste. Mas essa resistência vai acabar quando a igreja for tirada. E aí então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Quando o Senhor vai aniquilar o anticristo e aqueles que estão com ele? Quando ele vir com a igreja, no final da grande tribulação, que da sua boca saia uma espada aguda, e aquela espada destruía o anticristo e as nações. Olha só, a esse, versículo 9, de 2 Tessalonicenses capítulo 2, a esse cuja a vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Versículo 13, mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade, para que pelo nosso Evangelho vos chamou para alcançardes a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, estáis firmes e retendes as tradições como vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e Pai, que nos amou em graça e nos deu uma eterna consolação e boa esperança, console o vosso coração e vos conforte em toda boa palavra e obra. Ou seja, é para nós ficarmos firmes e constantes, retendo é guardando, viu? Quando você está retendo, você está guardando aquilo que nós aprendemos do Senhor. Então a nós, irmãos, não está reservado tribulação, a não ser a tribulação que nós temos, e essa momentânea tribulação que nós temos, de confessarmos Jesus como Filho de Deus. E por que nós temos tribulação? Porque nós não somos do mundo. Por isso nós somos atribulados, por isso sofremos, por isso, irmãos, nós somos tentados, porque não somos do mundo. Então essa tribulação nós já vivemos. Agora, quando a igreja for tirada, irmãos, o período será chamado de grande tribulação, como nunca houve nem haverá, desde que o mundo foi criado, tá? Então, guarde esta palavra no teu coração, guarde esses ensinamentos. Não seja como alguns que fizeram naufrágio na fé, se naufragaram, porque foram persuadidos pela doutrina que Jesus vem só no final da grande tribulação. E essa doutrina que Jesus vem no final da grande tribulação, ela é uma doutrina misturada com calvinismo, né? E a doutrina calvinista, ela é diabólica, porque ela traz consigo, irmãos, vários elementos, e um deles é que a pessoa é escolhida para ser salva e não tem o que ela faça, que venha fazer ela perder a salvação. Ela já é salva e pronto. Eu já conversei com pessoa que era crente, batizado com o Espírito Santo, que pregava na igreja, e aderiu a essa doutrina
calvinista, e hoje prega contra a igreja, prega contra o pastor, não precisa participar de Santa Ceia, porque ela se julga salva. Tipo assim, eu estou salvo, eu não preciso de uma igreja mais. Eu não preciso estar debaixo de autoridade de pastor. Eu não preciso estar ligado em corpo nenhum, não preciso participar da Santa Ceia, porque uma vez salvo, sempre salvo. Este grupo, claramente, eles confessam que são pós-tribulacionistas e estão esperando a vinda de Jesus no final da grande tribulação, porque eles esperam o anticristo. Eles até fogem, irmãos, para se esconder do anticristo, porque eles julgam que está por vir aí o anticristo. E cooperam com essa doutrina teólogos e pregadores muito conhecidos nossos, irmãos, pós-tribulacionistas, que são doutores, mestre, sabe falar, sabe bonito, tem uma boa palavra, uma boa oratória, e nós olhamos e ficamos com os olhos desse tamanho, e falamos, nossa, cara, eu queria pregar igual ele. Mas aí se você for ver, eles não creem em batismo com o Espírito Santo, eles não creem em cura divina, diz que cura divina só aconteceu nos dias dos discípulos, eles não creem, irmãos, no que nós cremos. Eu estou aprendendo, estudando escatologia, que ouvir essas pessoas é como você misturar um pouquinho de fezes numa água limpa e beber. Porque o que nós comemos e o que nós bebemos é limpo. E quando nós pegamos essas pregação desses pastores, pregadores, que não creem no que nós cremos, nós estamos, irmãos, misturando. Dentro de uma doutrina, sã doutrina, como diz Paulo, a sã doutrina, e é para nós se apegar à sã doutrina, nós ficamos ouvindo os camaradas, porque eles falam bonito, porque eles têm livro escrito, porque eles têm uma boa oratória. Nós me põe no meio, porque eu já ouvi também. Mas depois que eu comecei a estudar escatologia, ver o perigo que é a gente misturar essas coisas, irmãos, eu comecei a ficar preocupado com a igreja, e comigo mesmo. Então cuidado com quem você anda ouvindo na internet, fala bonito, é uma boa oratória, mas nega o batismo com o Espírito Santo, em falar em língua, nega. Cuidado com quem você anda ouvindo na internet, que nega, irmãos, que tem cura divina na igreja, porque nós cremos que Jesus cura na igreja hoje, nós cremos. Então nós ficamos emprestando o ouvido para esses camaradas, e eles ficam jogando. Talvez em você não vai fazer efeito nenhum, porque você já tem uma doutrina sólida no teu coração, mas para quem não tem, vai sendo levado. E essa doutrina perverte e corrompe como câncer, como Paulo ensinou para Timóteo, falando para Timóteo. E dentre esses foi Himeneu e Fileto, que perverteram a fé de muitos na igreja, dizendo que a ressurreição tinha sido feita. É uma doutrina calvinista desses camaradas aqui. Sabe por quê, irmãos? Eles pregavam para o povo, olha, para que ficar na igreja, velho? Ressurreição já aconteceu, você está na igreja em vão. Não. Isso aí está tudo errado, pode sair, não precisa ficar mais não. E Paulo instrui Timóteo a combater contra esses camaradas, né? E ensinar a igreja a sã doutrina, aquilo que ele recebeu de Paulo, porque os camaradas estavam pervertendo a fé de alguns com essas doutrinas. E que doutrina que era? Doutrina dos últimos dias. Por que é doutrina dos últimos dias? Porque eles falavam sobre ressurreição. Falavam que Jesus já tinha ressuscitado o povo, que não tinha mais salvação não, que podia... A doutrina calvinista é essa aí, que você não precisa estar na igreja, que Jesus vem no final da grande tribulação, que uma vez salvo, você é sempre salvo, não tem o que você faça, que Deus determinou, né, na eternidade, aqueles que Ele vai matar e aqueles que Ele vai salvar, Deus já sabe. Então, você é um salvo, ou não, você sendo ou não salvo, o que importa é que Deus resolveu te salvar, Ele vai te salvar, e se Ele resolveu te condenar, Ele vai te condenar e pronto, acabou. É o resumo, eles não falam assim, do jeito que eu estou falando para os irmãos. Eles não falam, irmãos. Eles têm uma palavra que você fala, Mas, nitidamente, claramente, é o que eles trazem. É o que eles trazem. Se você for pegar o pé da letra e estudar profundo, você vai entender. Por isso que eu estou ensinando a igreja, irmãos. Prepara-te, teu coração, a tua alma. Prepara a tua vida, porque Jesus está voltando. Arrebatar a igreja nessa última hora. E os doutores hoje, irmãos, são muitos. Nós fomos alertados de antemão sobre os doutores dos últimos tempos. Doutores e mestres, falsos profetas, sabe? Profetizando. E isso são doutrinas. E doutrinas, elas cegam, tá? Elas cegam. Então leia a Bíblia, estuda a Bíblia.
Pega os vídeos que nós já compartilhamos ali, vai estudar os textos que eu já falei, aonde eu falei, lê com tempo, o texto todo, tá? Para não ficar só no textinho que nós lemos, lê inteiro. Pergunte, busque saber. É importante isso, para que você e eu e nós não sejamos levados. Amém? Na outra terça eu vou falar mais sobre isso, mas a hora correu. Tá bom, irmãos? Eu tinha até mais versículos para ler, mas eu precisava falar isso com os irmãos. Mas eu vou estar lendo mais, vou falando mais sobre isso também com os irmãos. E eu sei que esse assunto vai despertar nos irmãos curiosidade. E está despertando. Eu acredito que o assunto sobre a vinda de Cristo, sobre os últimos tempos, está despertando. E precisa, irmãos, despertar uma curiosidade em nós, para nós querer saber mais. Tá? Porque se não despertar isso, irmãos, vai ter outras coisas que vão acabar despertando. Aí é problema, né? Aí é problema. Vamos colocar de pé? Grandioso Deus e bondoso Pai, nós oramos ao Senhor nesta noite, eu oro agradecido a Ti por esta oportunidade. E eu peço, Senhor, que o que tem me faltado, Senhor, o Senhor venha completar pela presença do Teu Espírito Santo na vida de cada membro desta igreja. Que o Senhor guarde a cada um deles, que o Senhor os preserve, que o Senhor venha falar ao coração deles, no íntimo da alma. Que o Senhor venha se revelar a eles, meu Senhor, como o Senhor tem falado ao meu coração acerca dessas coisas. Assim também faça os Teus filhos, ó meu Senhor, saber e entender de Ti, meu Senhor, porque o Senhor é o Deus que ensina todas as coisas. Não nos deixe ser confundido. Abençoa os nossos irmãos que vão ouvir, Senhor querido, Senhor, esta palavra pelas redes sociais, que o Senhor venha despertar neles uma curiosidade, venha despertar neles um sentimento de se preservarem em todo o espírito, alma e corpo, como diz a Tua palavra ao nosso respeito. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos para a Tua glória. O grande amor de Deus, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, as divinas consolações e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos, e todos digam amém.